Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação e descontração também, sem fake news. O voluntariado nas empresas pode ser uma importante ferramenta de transformação na sociedade e de transformação no ambiente empresarial, ambiente corporativo. Quando um funcionário aplica suas habilidades em uma instituição social, ela é fortalecida, ele próprio sai mais forte, conhece uma nova realidade, lida com pessoas inspiradas, realiza um trabalho com um tempo diferente. Depois disso, ele abre várias possibilidades. Sua cabeça teve que se inovar para lidar com o diferente. Ele se abre com empatia. Empresas são feitas de pessoas e quando uma pessoa se engaja, participa e se envolve, traz também a empresa. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevista Alexandre Camilo. Ele é escritor, professor, contador de história e Master in Training em PNL pela Sociedade Brasileira de PNL, palestrante e consultor de imprensa. Ele diz que tudo isso, mexendo tudo, colocando um liquidificador, ele é um contador de história. Alexandre Camilo, seja bem-vindo ao programa. Ô, querido, que prazer estar aqui, viu? Prazer em rever você, rever com saúde. Com certeza. Todos nós que sobrevivemos dessa pandemia temos que iniciar sempre agradecendo a Deus pela oportunidade. Se você está nos assistindo, tem a oportunidade de ver, de ouvir, você já é um abençoado. E tantos não podem enxergar, não podem escutar. Então eu gosto sempre de começar saudando o nome de Deus e a oportunidade de poder estar aqui para falar de solidariedade, para falar de amor, para falar com empresários que fazem a diferença no mundo. Ok, para mim também é um grande prazer tê-lo aqui. Já conheço o Alexandre há longos anos, né? E sempre foi assim como posso dizer, eu busquei uma oportunidade, né? Ele é uma pessoa assim com muitos compromissos, né? Que tem muita coisa de bom para fazer, que ele faz muita coisa pelo bem, para o bem também. E muito obrigado por você ter aberto, né, um espaço na sua agenda para vir aqui conversar um pouco com os web telespectadores do programa Revista Empresários Entrevista. E vamos lá para a primeira pergunta. A Luana Pérez, de São Paulo, ela pergunta aqui, ó: por que estimular ações de voluntário contribui para que a empresa seja cidadã? Jamir, Luana, a empresa que estimula o colaborador a se tornar um voluntário, ela está dando um passo muito maior, às vezes, do que ela imagina. Porque quando você tira um tempo, veja, não estou falando de doação em dinheiro, que isso já faz diferença. Eu sempre digo que quem pode, doa dinheiro, doa alimentos, doa agasalhos. Na ação do coração você doa corações, além de agasalhos, alimentos e brinquedos. Mas quando você dedica para doar o seu tempo, isso tem um valor enorme. Então a empresa que acredita nisso e libera o funcionário 1 hora do tempo dele para ele fazer um trabalho voluntário, ela está investindo, ela está estimulando a pessoa a fazer o bem. Quando uma pessoa faz um trabalho voluntário, seja numa creche, seja numa casa de repouso, que antigamente a gente falava que era asilo, quando você está levando num ambiente, ou para pintar uma praça, para fazer a diferença, a primeira pessoa beneficiada não é aquela comunidade ou a criança que está recebendo, é quem está doando. Porque nesse momento a pessoa se torna mais humano. E o que faz uma empresa são as pessoas. É isso que é. O maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. Não adianta ter um maquinário enorme se não tiver pessoas motivadas para operar esse equipamento. Então a empresa, e aqui no Brasil a gente ainda está gatinhando muito quando se fala de trabalho voluntário. No exterior existe uma cultura maior. A gente é um país novo, tem 500 anos. Mas na Europa isso é visto com seriedade e profundidade. E aí as pesquisas, e eu posso falar, isso daria um programa só com essa sua pergunta, Luana, para dizer quais são os benefícios de quem pratica o trabalho voluntário. Por que é
faz tão bem para a cabeça, para doar. As coisas que começam a acontecer quando você dedica um tempo sem nenhuma intenção. Não é dedicar um tempo de olho no que eu vou receber depois. Não é campanha, né? Política, não é nada disso. Você fazer por fazer o bem. Às vezes a pessoa quer fazer trabalho voluntário para colocar no LinkedIn. Olha só o que eu fiz. Olha como é que eu sou bom. Vai lá uma vez por ano. É melhor ir uma vez por ano do que não ir. Mas para entender o que é o trabalho voluntário, você precisa... Tem que ter um engajamento, né, Engajamento Alexandre? e regularidade. Regularidade, Né? Você vai num hospital contar uma história, nós somos parceiros da Associação Vive e Deixe Viver. Então, nós representamos ela nas 9 cidades da região metropolitana. A Vive e Deixe Viver é a maior instituição que conta histórias no Brasil em hospitais. Tem em vários estados. Ele tem, além de ter um curso preparatório, você vai contar a história dentro de um hospital com uma bagagem de entender o psicológico. Sim, porque não é só você... Uma coisa interessante, até que eu gostaria... alguns anos atrás eu prestava assessoria para uma ONG em Ribeirão Preto e teve um evento lá que a Milu Vilela, Sim. que ela... Não sei se ela continuou como presidente ainda. Lá do Itaú, ela tinha uma força muito grande. E ela chegou para fazer uma palestra. E ela disse assim, lembro até hoje, na Recra, lá em Ribeirão Preto. Tinha lá centenas de pessoas. Ela falou assim, ela chegou toda, né? Porque ela é toda educada, toda no salto, né? E ela falou assim, gente, o voluntariado foi a melhor coisa que inventaram, né? Todo mundo, sim. E lidar com voluntário é legal, é bom, né? Sim. Ela olhou para todo mundo, Suas Maria vai com as outras. Não é assim. Vocês sabem que ser voluntário não é só a pessoa querer, mas a pessoa tem que ter aquela cultura, se engajar, se entregar para o voluntariado. E uma coisa interessante, você que quer ser voluntário, você vai ser voluntário, mas você tem que seguir a regra da associação que você se propõe a ser voluntário. Não vai querer chegar lá e querer mudar, né? E tem muita gente que é assim, que ela quer ser voluntário, mas ela já quer chegar chegando, mudando as coisas, né, Alexandre? Então tem tudo um perfil, não é verdade? Olha, Jamir, que a sua intervenção foi cirúrgica, perfeito. Porque muitas vezes a pessoa ela tem vocação para criar um projeto. E aí, como ela não cria, porque dá um trabalho imenso, ela vai numa entidade que já existe. Com o seu projeto, ela quer mudar. Quando, na verdade, existe um propósito para fazer aquilo, né? Então, eu digo que o maior inimigo do voluntário... Vou até me aproximar para olhar no seu olho que está aí. O maior inimigo do trabalho voluntário chama-se o ego. O ego torna as pessoas com a falsa sensação de que elas são importantes. Né? Elas querem tocar o sino, pôr no cerimonial, pôr avental, encher de botões. Elas querem se fazer importante, quando na verdade a essência do trabalho voluntário é servir. Não é se mostrar, não é ter títulos, não é ter nada disso. Então, a quantidade de dissidências de igrejas e de clubes de servir é enorme. Porque bate no ego, eu quero fazer do meu jeito. Então, se eu discordo do Jamir, ao invés da gente prestar atenção nos pontos que a gente tem em comum, eu saio e fundo um outro clube. Eu saio e fundo outra loja. Entende? Então já não tem amor dentro da própria instituição. Sim. O desafio é a gente aprender a lidar melhor uns com os outros. Hoje a gente tem uma quantidade, são dezenas de ministérios evangélicos, né? E eu digo sempre assim, basta um pastor brigar com outro que ele já funda outra igreja. É complicado. Essa parte do ego é muito complicado e as pessoas têm que, como você disse, entender o propósito. Qual o propósito que eu quero? A quem eu quero ajudar? Né? E ajudar é aquilo, você ajuda, né? Vai lá, dedica a sua 1 hora, 2 horas, tal. Faça o melhor para você, né? Que as pessoas vão saber que você está fazendo o melhor, que você está dando o melhor de si. Não precisa você chegar, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não precisa nada disso. Eu falo isso também, muita gente não sabe, né? Mas eu já atuo no terceiro setor desde 1995. Muita gente que está acompanhando o programa Revista Empresário não era nem nascido, né? Então a gente sabe, né, do que fazer e como fazer e da forma certa de fazer. Alexandre, o José Carlos
de Maringá. Você de Maringá aí, obrigado pela audiência no programa Revista Empresários Entrevista. Ele pergunta: por que estimular ações de voluntariado contribui para que a empresa seja cidadã? A empresa se torna cidadã quando ela entende o papel que ela tem na sociedade. Ele fez a mesma pergunta da primeira aqui, né? Sim, provavelmente deve ser quando A gente recebeu aqui. não tem problema. Vamos lá, vamos lá. Quando você quer regravar? Você quer? Não, vamos que vamos. Pode ser? Vamos que vamos. Quando a empresa está inserida numa comunidade, ela precisa olhar o seu entorno. E muitas vezes, e a gente sabe disso, né? Eu tenho a oportunidade com o meu trabalho de viajar ao Brasil. Então, você vê às vezes empresas que estão se forma em volta da empresa um nicho, um bolsão às vezes ali de pobreza ou de. Então, o que aquela empresa pode fazer para aquela comunidade? Mais do que investir dinheiro em ajudar a prefeitura a fazer alguma obra estrutural, uma ponte, calçar a rua, ela pode estimular aquele colaborador a agir junto daquela comunidade. E quando eu vou de perto na comunidade, eu entendo melhor o que está acontecendo ali. Então, quando a empresa estimula o voluntário, o seu colaborador a ser voluntário, e esse voluntário atua no entorno dela ou naquela cidade, né? Ou estimula qualquer ação que uma empresa faça, estimulando, e não basta dizer assim, vão. É legal que a liderança participe. Porque muitas vezes a empresa promove e diz assim, isso é bom para vocês. Mas os líderes mesmos não dão exemplo. Jamir, você sabe tanto quanto eu, que você tem muita experiência, quando você engaja pessoas no trabalho voluntário, você cria um sentimento, um espírito de equipe interno muito forte. Muito forte. E aquilo que às vezes eu disse assim, a gente vai perder tempo, vira um investimento. A gente está ganhando tempo ao se dedicar a falar com a comunidade ou com estimular o trabalho voluntário. Legal. Alexandre, mais uma pergunta aqui do Kleber de Votuporanga. Como você analisa o trabalho voluntário como diferencial durante o processo seletivo? Então, até falei no início, se ele for legítimo, é lindo, mas tem que ser legítimo. E a gente sabe que muita gente usa isso para dizer, olha como eu sou bonzinho. Então, eu participei de um evento uma vez por ano. E quando, na verdade, numa entrevista, quem é de RH está preparado, tem essa sensibilidade. Sim. Né? Basta você fazer uma pergunta. Você faz trabalho voluntário? Faço. Como é esse trabalho? Se a pessoa titubear para responder, ela foi uma vez. Se ela falar com propriedade, com brilho nos olhos, ela entende aquilo. Olha que bom faz. Então é um diferencial enorme. Se eu sou empresário e eu quero contratar alguém, e eu entendo que essa pessoa já dedica um tempo a cuidar de pessoas. Ou seja, é bom ter alguém assim na minha equipe. E eu sei, né, até por palestrar e andar por esse Brasil, que muitas pessoas de RH, às vezes, vou dar um exemplo, o currículo do Jamir é muito parecido com o meu, e nós dois estamos pleiteando a mesma vaga. Se ele tem um trabalho voluntário forte e legítimo, provavelmente isso vai ser o que vai me diferenciar dele, né? E ele vai ser chamado e eu não. E às vezes eu vou dizer, mas por que chamaram ele e não me chamaram? Se as competências se equivalem, né, tem as famosas soft skills. Né? O que é isso? São essas habilidades de quem lida melhor com o emocional, de quem está preparado para servir, para ouvir. E essa pessoa, né, que exerce uma das habilidades, exercer o trabalho voluntário, ela sabe lidar com pessoas, sabe resolver conflitos, né? Porque quando você está lidando com pessoas, você sabe que lidar com pessoas é fácil, a coisa mais fácil que tem, né? E surgem muitos conflitos, né? E a pessoa, quando ela está engajada com o voluntariado, ela consegue ter uma visão diferente, né? Sim. Consegue lidar com os conflitos, resolver algum problema com facilidade, né? Sim. E outras pessoas não. Agora aqui o Anderson de Santos está mandando mais uma pergunta para você aqui. Eu gostaria de lembrar você também que quer enviar
as perguntas aqui para o programa Revista Empresários Entrevista, para que o Alexandre possa responder. 13 98811 3113. 13 98811 3113 é o nosso canal de comunicação entre a produção do programa Revista Empresários Entrevista e você que está aí do outro lado, aí no notebook, no computador, no seu smartphone. Manda as perguntas para cá. Ele pergunta: quanto tempo pode durar um projeto de voluntariado em uma empresa? Eu te digo, Anderson, você é daqui de Santos, é para toda a vida da empresa, né? Agora, existem programas que são pontuais, então você vai fazer um programa que vai ser para transformar ou para criar uma entidade, vai reformar um telhado, você vai fazer uma coisa, às vezes tem coisas que são mais pontuais, mas o estímulo ao trabalho voluntário deve ser permanente. Dependendo do projeto, você pode dedicar um tempo para aquela instituição. Então, a gente vai atender este ano a PAI. Este ano a gente vai atender aquele hospital. Então, pode ser algo pontual para aquele ano, mas o estímulo é permanente. Uma vez que você começa, não há como retroceder. Eu gosto de brincar que uma vez que você conheça o ar-condicionado, não tem graça nenhuma o ventilador. Então você já foi para frente, você deu um passo adiante. Então, se você estimula o trabalho voluntário, se estimula a pessoa a colaborar, você vai colher tantos benefícios que não faz sentido você tirar isso da empresa. E depois, quando a pessoa começa a fazer um trabalho voluntário e ela gosta, né? Ela tem aquilo nas suas entranhas, é difícil você parar, né? Sim. E as empresas também é uma coisa interessante, né? Eu lendo um artigo há uns tempos atrás, e percebi que nos Estados Unidos, na Europa, né, essa parte do voluntariado, como você citou, né, já vem já assim, a pessoa já traz de dentro de casa, né? E aqui no Brasil ainda está, apesar de ter muitas empresas que fazem, que atuam, né, que tem na sua essência essa visão do trabalho voluntário, ainda tá caminhando ainda, e na área da responsabilidade social, né, muitas empresas, né, isso é fato e não poderia ser assim, né? Que a empresa fala: eu vou abraçar um projeto social aí para eu dizer para os meus, as pessoas que vão comprar o meu produto, né, que eu tenho um selo de responsabilidade social, que a minha empresa é socialmente responsável, né? E nos Estados Unidos não, né? Lá já vem disso já, e é bem interessante. E eu espero, né? Nós esperamos que você, empresário, mude essa visão sua, né? Que realmente faça com o coração, né? Deixe os seus funcionários, seus colaboradores, né, participarem de ações voluntárias, né? Não simplesmente para você vender o seu produto, né, Alexandre? Eu digo sempre que a gente está caminhando, né, para um mundo cada vez melhor. Tem um autor muito bom chamado Steven Pinker. Os livros dele são grandes. Tem um chamado Como a Mente Funciona, é maravilhoso. Mas eu queria falar aqui do livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza. É um estudo enorme, empírico feito, onde ele retrata que em toda a história da humanidade, o período atual é o melhor período em redução de violência. Olha que coisa, a gente imagina exatamente o contrário. É porque é o período também da história que a gente tem mais acesso à informação. Mas ele vai provar por A mais B que nunca a gente teve tantos direitos para as crianças, igualdade para homossexuais, você tem a questão racial cada vez mais forte, né, em direitos, você tem uma série de leis que protegem a mulher, que protegem os direitos dos animais, a consciência ecológica que as crianças têm. Então ele vai provando. E o quanto isso está trazendo um amadurecimento. Hoje, se eu vou comprar algo no supermercado e eu tenho 2 litros de leite, e um desses leites tem um selo, e lá está dizendo que eles ajudam aquela comunidade, e o outro não tem, esse pode ser o fator decisivo para mim. Se a diferença de preço não for o dobro, eu vou preferir o outro. Sim, Que eu porque você entendo vai que é o meu saber, né, papel. que parte daquele valor que você está investindo na compra vai ser destinado para ajudar alguém, né? Alguém vai estar Exatamente. sendo beneficiado com a sua ação. Aí eu falo, eu vou nesse.
E assim muitas pessoas. Então as empresas também descobriram isso. Mas você trouxe a palavra certa, tem que ser de verdade. Não basta querer ganhar o selo. Né? Isso lá fora é muito auditado. Sim. Tem empresas que criam uma identidade com isso. Quando eu já tive algumas vezes fazendo trabalhos lá, mas a primeira vez que eu tive na Natura, eu fiquei surpreso, porque a gente gosta da Natura, já vê, mas lá dentro é uma coisa cultural mesmo, estruturada. Então não é uma coisa que é para fora. É uma coisa que nasce lá dentro. Quem está lá dentro entende profundamente isso. E isso é uma consequência vir para fora. É porque as pessoas têm que entender todo o processo, né, Alexandre? Não é simplesmente aquilo lá, é bonitinho e tal, cheirosinho. Não, como você citou aí, né, da Natura, acho que nós temos que falar, né, dessas empresas que realmente não só falam, mas fazem, né? Todos os seus colaboradores estão engajados. Eu tive num evento em São Paulo antes da pandemia, onde lá a empresa que estruturou a nova planta da Natura, né, da nova fábrica da Natura, eles explicaram, né, primeiro como eles ganharam a licitação para fazer o projeto da nova fábrica da Natura. E o que essa empresa, quando ganhou, teve que se remodelar também, porque senão ela ganhou, tal, tinha lá os seus méritos, né, mas ela teve que se remodelar também, senão a Natura ia abrir um outro processo licitatório, porque tinha que estar dentro do compliance do que a Natura queria, né? Exato. Porque isso é lindo que você está trazendo, né? A gente está falando de trabalho voluntário, mas a questão de compliance é seríssima para as empresas, porque ninguém no mundo de hoje, com tanta informação e com redes sociais disseminando, ninguém quer ter problemas de imagem pública. Sim. Então, a questão do compliance é muito séria e a questão de estimular o trabalho voluntário ou o trabalho na comunidade ou ajuda a entidades também. E as entidades, por sua vez, também estão tendo um trabalho imenso para poder estar com a papelada, com tudo em dia, aptas para receber e aptas para fazer. Porque a gente também sabe que não é o caso de citar o nome de ninguém, mas a gente sabe que existem ONGs muito sérias, e a gente pode falar, e eu estando à frente da Associação Eduardo Forquini há 11 anos, eu sei que é uma papelada terrível e sem fim, não tem fim, sabe? E aí eu volto em mim e falo assim, mas gente, mas por que tudo isso? Porque tem muita gente que não faz a coisa certa. Isso. E por causa de não fazer o certo, né, os maus fazerem errado, os bons acabam pagando. Então a lei tem sido cada vez mais rígidas. As leis, não é a lei, as leis são várias para poder se enquadrar. Então também, do outro lado, uma ONG, uma instituição... não sei se cabe dizer aqui, mas eu vou dizer, eu sou terrível. Fica à vontade. Segredo. Esses dias um rapaz veio me procurar, eu estava em São Paulo, ele falou assim para mim, queria que você me ajudasse um pouco, me orientar, eu quero abrir uma ONG. Eu falei, meu irmão, não abra uma ONG. Não abra. Faça um projeto social e pega uma ONG que já existe. Porque é um trabalho, é um dinheiro tão grande, demora tanto, que isso vai te tirar a vontade de fazer o trabalho que você quer fazer. Fazer o bem tem um preço, eu sempre comento isso com as pessoas. Fazer o bem tem um preço. Pessoal, vamos a um breve intervalo do programa Revista Empresários em Entrevista. Temos muitos assuntos para falar aqui. É interessante, né? Entramos na área do terceiro setor também. E você continue mandando suas perguntas para o Alexandre Camilo pelo 13988113113, o nosso canal de comunicação. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com mais um bloco do programa Revista Empresários em Entrevista. É rapidinho.
Sodoni Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim, Doim, Doim Motors, Doim, Doim, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Não teve tempo de ficar com saudade, né? Estamos voltando com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o Alexandre Camilo, como ele se intitula, um contador de história, mas um contador de história que abala por onde passa, porque quem conhece, quem vai ter a oportunidade de conhecer o Alexandre Camilo, sabe da responsabilidade que ele traz, que é muito importante. Tem mais uma pergunta aqui, a pessoa não colocou o nome. Ela fala de Ribeirão Preto. A pessoa coloca, vamos chamá-la de Antônio. O Antônio pergunta aqui: quais os benefícios que uma pessoa que exerce o voluntariado em uma empresa pode ter? O maior benefício, eu acredito que é humano, né? A pessoa que vai para casa, depois de fazer um trabalho voluntário, ela nunca volta igual. Ela, dependendo do trabalho que você se propõe a fazer, né? Na Ação do Coração, a gente tem um trabalho em presídios, que é nas Fundações Casas. A gente atende 8 Fundações Casas. A gente atende hospitais, hoje já são mais de 25 hospitais, de forma direta. E você atende as entidades, com idosos e crianças. E esse é o principal trabalho. Então, se você escolhe, por exemplo, você ir fazer um trabalho para crianças, nossa, desperta a tua criatividade. Se você escolhe fazer um trabalho para idosos, isso te prepara para o futuro. Porque a velhice é a soma das ações que a gente faz quando jovem, quando pessoa madura. Então, quando você volta para casa depois de um trabalho voluntário, os benefícios são enormes. Desde que você tenha a humildade de entender que você está a serviço, que é o que a gente estava falando aqui no intervalo. Se a pessoa não tem essa noção, ela vai fazer o trabalho voluntário para se promover. Olha como eu sou legal. Na verdade, na Ação do Coração, a gente divulga as coisas que a gente faz, porque é uma prestação de contas, porque recebe muita doação. E tem que prestar conta, né? Sim, Não tem de como, tudo. né? Mas, por exemplo, o trabalho que é feito em presídios, em hospitais, a maioria das vezes a gente nem comenta, né? A gente entrega uma série de doações que muitas vezes a gente presta conta só para a pessoa que doou. Por exemplo, ovos. Não sei se vocês sabem, eu não sabia até pouco tempo atrás que o ovo vencia. O ovo Sim, tem o ovo tem a data de validade. Então a gente recebe ovos muito próximos da data de vencimento, e aí a gente tem uma maneira de distribuir esses ovos para quem precisa. Então a gente vai nas comunidades, e quando a pessoa recebe o ovo, a alegria de quem recebe o ovo, porque ovo é mistura. Sim. Eu ouço a pessoa Ainda dizer, mais hoje, nesses tempos de inflação galopante que nós estamos passando, né? ovo é mistura. Então, por exemplo, nós fazemos a entrega e não é divulgado. Porque se eu divulgo isso, vai vir um monte de pergunta lá no Face, no Instagram, no Direct. Aonde está? Eu quero também, eu quero também. Sim. Então tem coisas que não dá nem para você divulgar. O trabalho é feito. Para quem doou, eu mando as fotos, presto contas. Às vezes a pessoa nem quer. Esses dias uma fábrica de panetone mandou um caminhão. Aí eu mandei fotos de tudo. Aí a pessoa da fábrica falou: não, a gente confia em vocês. Eu falei: não, mas eu estou mandando tudo com o nome da entidade, porque nunca mais você vai pensar 2 vezes na hora que tiver uma doação. Você vai falar: manda para a Associação Idosa Furquini que eles entregam. Então esse entregar é muito importante. Então a pessoa que participa disso, ela volta para casa, ela participa de uma entrega, ela volta para casa pensando: graças a Deus eu tenho casa, graças a Deus eu tenho comida. Então, no mínimo, ela volta transformada. Tem uma ação que um grupo de amigos nós realizamos aqui em Santos, toda quinta-feira. Nós levamos pães e sucos para moradores de rua que ficam lá no meio do mercado municipal. Não ao lado, no meio. E quando se fala no meio, né? São aquelas pessoas assim que você chega lá assim, tão
fazendo uso de drogas, entorpecentes e tal. E quando nós chegamos lá, paramos o carro. Cara, é uma sensação incrível, 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 incrível. Eles vêm, formam a fila. Não sai uma... Isso há mais de um ano nós fazemos isso. Eles formam a fila, agradecem, né? E a gente fica muito contente, porque nós já ficamos amigos deles, conhecemos por nome, né? E às vezes quando falta alguém do nosso grupo, eles perguntam, ou por que tal pessoa não veio? O que aconteceu, né? Olha. E é como você disse, né? Acho que é interessante, faz muito bem. Eu acho que nós recebemos tanto que o que nós fazemos lá é tão pouco, Um pouco. e para eles não é. Não. Que um dia nós chegamos lá, eles falaram, nossa, ainda bem que vocês vieram, porque não veio ninguém hoje trazer alimento pra gente. É bem confortante. Então, você que está acompanhando o programa Revista Empresários Entrevista, né? Estamos fugindo um pouco daquela habitual entrevista com empresários, com empreendedores, né? A Mas acho culpa que é bom. minha, viu? Eu tô fazendo uma bagunça no programa. Mas acho que é bom, né? Para lembrar das pessoas, né? Aquela frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Acho que é muito bom isso e faz muito bem pra gente mesmo, né? Vamos lá para mais uma pergunta. O Paulo Henrique, de Belo Horizonte. Paulo Henrique, pessoal de Belo Horizonte, muito obrigado pela audiência. Ele pergunta: o trabalho voluntário incentiva o autoconhecimento? Demais, né? Porque, como a gente falou aqui já antes, Paulo, você deve estar acompanhando o programa, você está vendo, você passa a se conhecer melhor. É um exercício de humildade. E quando o trabalho não é feito, meu sonho de criança, Jamir, era ser padre. Eu queria ser padre. Até hoje eu admiro o pastor, o padre, o preleitor, o pai de santo, qualquer que seja o líder espiritual, eu tenho profunda admiração, porque esse trabalho, feito da forma como tem que ser feito, ele é como se fosse um médico da alma. Eu tinha muita vontade de ser padre. E aí eu sempre digo, você vai numa missa, vou pegar aqui a missa de exemplo, e aí às vezes você vê a catequista que acabou de comungar, termina a missa, ela está brigando com a outra, falando mal de alguém na sacristia. Eu falo, gente, não entendeu nada da mensagem. Acabou de comungar e não entendeu. Então, se você tem um mínimo, né, de conexão interna e de percepção, você percebe que você vai se tornando uma pessoa melhor a partir do momento que você está à disposição de servir o outro. É simples assim. Às vezes acontece de não. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, do quanto muitas vezes o ego sobe à mente de quem está fazendo trabalho voluntário, que se acha muito importante. Eu não vou falar o nome de um clube de São Paulo, Guarulhos, para ser mais preciso, que eu fui lá, o homem tinha tanta comenda, tanto PIN, que eu falei, nossa, se ele passar no aeroporto, aquela máquina apita. E eu falei, nossa, deve ser terrível viver com todos esses broches aqui, porque isso quer dizer que cada broche desse é uma responsabilidade. Sim. Será que eu tenho tudo isso? Eu prefiro não ter broche nenhum e ter a vontade de vestir essa camiseta e dizer aqui, eu estou à disposição de servir. Então, se você percebe isso, o seu autoconhecimento cada vez que você vai, é um módulo de um curso que você está fazendo, um curso de educação para a vida. Alexandre, é melhor ser responsável ou ter responsabilidade? As duas coisas, maravilhosa a pergunta. Essa de longe é a melhor do programa, viu? Essa é minha, viu? É maravilhoso. Porque, na verdade, uma coisa não tira a outra, né? E a gente precisa entender o nosso papel nesse mundo, a nossa responsabilidade e ser responsável pelos nossos atos. É forte, é forte. A gente fala muito em direitos e esquece dos deveres. Então, quando eu vou fazer, e aquilo que você trouxe de forma brilhante, se eu vou fazer um trabalho numa instituição, eu tenho que me adequar àquilo. Tem instituições que têm 100 anos, foram fundadas, muitas se modernizaram, outras não. Então, eu conheço a instituição que eu quero trabalhar e escolho estar lá. Escolho contribuir. É uma escolha. Quando eu vou num hospital, eu tenho uma série de normas que eu tenho que fazer, mas eu escolho fazer esse trabalho no hospital. Então eu tenho que estar preparado para isso. Joia, mais uma pergunta aqui da Júlia, da cidade de Bauru. Júlia, muito obrigado aí pela audiência, por estar conectadas
estar conectada aqui no programa Revista Empresários Entrevista. Falando em conectada, a pergunta que ela faz a você, Alexandre, é a seguinte: você acha que o trabalho voluntário cria conexões importantes? É, totalmente, porque na verdade, quando você vai com um grupo, você começa a fazer amizade, você começa a interagir. Vou dar um exemplo que foge do, do, do mundo empresarial. A pessoa está em casa, muitas vezes você tem uma mãe, você tem um pai, aposentou, está com tempo livre. Essa pessoa às vezes liga a televisão e só vê desgraça, só vê o Datena, desabamento, não sei o que, morte, assassinato. Ela sai de casa para fazer um trabalho voluntário, ela faz novas amizades. Então, no meio empresarial, agora trazendo para o meio empresarial, eu também posso fazer network, eu vou conhecer. Eu vou fazer um trabalho voluntário, eu tenho a sorte de estar lá um cara como o Jamir, que tem anos de experiência, tem uma revista. Então, eu não vou com essa intenção, mas é uma consequência. A gente está fazendo o mesmo trabalho, a gente conversa, então, a partir dali nasce uma conexão. Então, qualquer pessoa de bom coração, em qualquer lugar, pode fazer a diferença. E vai criar conexão com outra pessoa de também bem coração. O bem atrai o bem. Há uma conexão. O contrário também. O mal também é conectado. O crime é muito organizado. Sim. O Antônio Carlos, de Catanduva, sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, ele pergunta quais os benefícios que ele traz para a sociedade, o trabalho voluntário, né? Você se abrir para o mundo, fazer o bem, né? O que traz para a sociedade? É o essencial, é quando você entende profundamente, né, o seu papel aqui. A gente é humano, a gente não veio para esse mundo para trocar de carro, para trocar de casa. A gente veio para se tornar uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa melhor quando você está a serviço do outro. Isso traz para você a sensação de ser humano, né? A gente diz isso, né? Puxa, fulano é tão humano. O que torna ele tão humano? A capacidade de ouvir, de acolher, de ajudar. Falando nisso, o Patrick, aqui de São João da Boa Vista, mandou uma pergunta para você aqui também. Você já citou um pouco quando você finalizou a sua fala. As pessoas que têm a cultura de realizar trabalhos voluntários sentem uma sensação incrível de realização? Uma sensação, às vezes, difícil de descrever em palavras, mas ela é boa porque ela é viciante, né? Quem faz de verdade quer voltar a fazer de novo, quer voltar a fazer de novo, né? Tem uma descarga emocional muito forte, né? Você sai, na verdade, é um paradoxo, porque a descarga emocional é muito forte e ao mesmo tempo você sai mais leve, uma sensação boa, né? E isso é muito importante. Às vezes a pessoa diz assim, se eu for fazer trabalho no hospital, no presídio, eu não vou sair carregado, pesado. Não, muito pelo contrário. Você vai sair mais leve, porque você está indo lá para levar luz num ambiente que às vezes é escuro. E às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas vocês vão em cada bocada. Eu falei, então, é nos lugares escuros que a gente tem que levar luz. Isso mesmo, é isso aí, é isso aí. Os lugares escuros precisam de luz, né? Mesmo que seja uma luz de vela. Sim. Né? Mas ela vai clarear. Quando você acende uma vela, você começa a ver no breu, na escuridão, você consegue ver muitas coisas, né? O menino que está aqui, que é uma graça aqui, um coração que está na nossa equipe, iluminou tudo isso aqui. Está muito bem iluminado o estúdio. Mas uma única vela, se faltasse luz, era capaz de preencher esse quarto. Sim. O João Pedro, de Salvador, Bahia, ele faz uma pergunta aqui que é aquela pergunta assim, que realmente para deixar as pessoas em dúvida. Na sua opinião, Alexandre, o trabalho voluntário é uma alternativa para o desemprego? Não. Não é. O que acontece é que às vezes você tá desempregado e você tá... Preciso trabalhar. Eu tenho 54 anos,
E isso aconteceu comigo quando era mais jovem, questão de amorosa, né? Então eu vou falar agora. Todo mundo aqui conhece alguém que foi deixado. Aí a pessoa tá ali e me deixaram. E aí o outro vem e fala assim: sai de casa, a pessoa não sai, fica triste. Respira. Respira. Vai ver alguém, não quer, não quer. Aí a pessoa sai, começa a ver gente, muda, conhece alguém, a vida muda. A mesma coisa, estou fazendo uma analogia com relacionamentos com a questão do trabalho. Você está desempregado, você está em casa e só fica pensando, ai, estou desempregado, e agora como é que eu faço, como é que eu faço? Está obcecado com aquilo. Você manda currículo, você sai para procurar emprego, mas você sai para fazer trabalho voluntário. Aconteceu comigo dezenas e dezenas de vezes. A pessoa estava desempregada há muito tempo, vem fazer o trabalho voluntário, 15, 20 dias depois ela arruma um emprego. Ela deixa de ter aquela obsessão, eu tô sem, começa a ver um monte de coisa fazer, ela meio que se desprende disso e aí a coisa consegue. Quando você está obcecado por uma coisa, você não consegue ela. Quando você Relaxa, né? Deixa. as coisas eu vi várias vezes isso, várias vezes acontecer da pessoa dizer, aí ela começa a fazer, aí ela vem agradecer e diz, agora eu estou empregado. E aí eu sempre falo, continue fazendo. Volte Senão o no lá de cima domingo. fecha a torneirinha. Volte no domingo, volte no sábado. Não dá agora, tudo bem, se assumir uma responsabilidade, se está com trabalho, não dá para estar aqui todo dia. Passa no domingo. Mas assim, tem que ser de verdade, não é assim, vou negociar. Vou ficar Verdade, fazer de conta que eu tô muito afim, e aí eu venho aqui 2 vezes por semana, e esses casos que eu falei foram pessoas, um deles foi na Ilha de Conveniência, nunca esqueço. A pessoa veio uma vez, veio 2, aí ela tinha se inscrito para vir 2 vezes na semana. Aí começou a vir todo dia. Aí tava lá de domingo a domingo, e ajudava e fazia e carregava. De repente ela falou assim, você não acredita no que aconteceu. Eu até vou falar para você, até sei o final dessa história, mas conta aí. E eu tô trabalhando, consegui o trabalho. Eu falei, Deus abençoe, que benção. Ele falou, você acredita? E agora, como é que eu vou fazer? Venha quando eu puder. Ele falou, nossa, mas olha, é um milagre. Porque ele tá tanto tempo, já mais de 1 ano, desempregado. Eu falei, então, querido, mas é porque você saiu dessa obsessão que você estava dentro de casa, porque tem uma hora que a pessoa sai para procurar, tem uma outra hora que ela desanima, ela não sai mais de casa. O emprego não vai bater na porta. Aí começa a mandar currículo, começa a ficar triste. O trabalho voluntário muda o teu estado. Então ele não é uma alternativa para o desemprego, mas sim uma possibilidade de mudar a sua energia. Nós somos energia, né? E falando em energia, vamos para um breve intervalo comercial Falo do muito, programa Revista Empresários Entrevista. E no próximo bloco vamos falar sobre a Ação do Coração 2022. Fica aí, é rapidinho. Só um minutinho, já voltamos. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela.
Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários. E saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos, além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Estamos chegando, voltando de novo, como eu disse no bloco anterior. Agora vamos falar sobre a ação do coração. Estamos recebendo aqui hoje no programa Revista Empresários Entrevista Alexandre Camilo, como ele sempre diz, como ele se intitula, né? Um contador de história. Alexandre, agora eu quero saber aqui, como nasceu a ação do coração, como ela surgiu, em que ano foi realizada a primeira edição e o que nós podemos aguardar aí para 2022. Eu vou até, antes de responder essa pergunta da ação que é linda, eu vou esclarecer até para a nossa audiência, quando eu falo que eu sou um contador de histórias, que eu falei para o Jamir, é porque o meu trabalho ele é todo feito a partir do storytelling. Storytelling é uma palavra que ganhou muita notoriedade, tem palavras que ficam na moda, como propósito. Agora a gente fala muito de propósito. E o storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias. A empresa que você fundou, você é empresário, ela tem uma história. Se você fundou essa empresa, ela nasceu como? Nasceu de um sonho, de uma ideia, isso já é uma história. As pessoas que fazem parte dessa empresa, elas também têm uma história. E aí, a sua empresa, se você é o proprietário, se você é empresário, se você é o líder, vai se relacionar com outras pessoas. Isso vai acrescentar personagens para essa história. Então, hoje, o meu trabalho em São Paulo, eu trabalho na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Lá eu sou professor de trainer e de Master Practitioner. E tenho um curso de Storytelling que eu dou no Espaço Mind, em São Paulo. Então esse é o meu trabalho. O meu trabalho no dia a dia é, dentro das empresas, conscientizar as pessoas a serem mais criativas, através de treinamentos, de oficinas, sensibilizar para aquela história. Todos os produtos têm uma história e a gente compra por emoção. E para ter emoção, tem uma história por detrás. Desde que homem a homem, na época das cavernas, ele já contava histórias. Tudo que tem uma história se torna mais atrativo. Quando não tem uma história, perde o sentido, né? É um monte de slides. Você já não slides. viu? Aí, tantas vezes, no YouTube ou ao vivo, qual é o vídeo que te segura no YouTube? O que tem histórias. Você vai assistir uma palestra, às vezes o conteúdo do cara é bom, ele enche de slides, de dados. Se não tiver história, não diz nada. Verdade. Qual é o professor que te segurava? Que você ficava assim na aula dele. O que contava histórias, Sim. que fazia toda a parte, né, de conexão, que tinha humor, que trazia pro drama. Isso te prendia. Você não tem isso? São apenas dados, né? Então eu sempre digo, eu preparo palestrantes. Chama Estúdio de Criação esse trabalho. Então faz de conta que o Jamir vai dar uma palestra, ele precisa, eu dirijo, a gente coloca as histórias, prepara. Às vezes você tem um líder que tem dificuldade de se expressar. Então eu faço um trabalho pontual com aquela pessoa. Ou às vezes é para um grupo. Às vezes o curso de Storytelling é dentro da empresa, in company. Eu fiz agora o mês passado, a gente está em julho, né? Em junho, para a Rede D'Or, 68 hospitais. Dei o treinamento online. Como sensibilizar o colaborador a recolher histórias. Estão acontecendo histórias lá dentro. Eu fiz a abertura do Banco Itaú da Semana da Transformação, para falar sobre mundo VUCA e mundo BANI. Então, as empresas grandes, as pequenas, as médias, começaram a entender o quanto storytelling é importante. E se você souber contar bem uma história, você vai ter engajamento e vai poder sensibilizar. Eu fiz esse prefácio para dizer que quando o meu irmão partiu, eu só tinha uma foto dele e uma história para contar. O meu irmão adorava viajar.
O meu irmão tinha uma capacidade de administração extraordinária. Meu irmão sempre teve... meu irmão se chamava Eduardo Furquini, o nome dele é artístico, né? O nome dele era José Eduardo Gonçalves. E ele em artes era Eduardo Furquini. E ele tinha uma capacidade de planejar, uma capacidade administrativa imensa. Ele era ator também, mas tinha isso, era um dom dele. E graças a isso é que a gente conseguiu conhecer as principais cidades do mundo. Na sua última viagem, o Eduardo foi parar em Budapeste. Eu fui com ele. Nós fizemos o leste europeu. Então a gente foi para os campos de concentração em Auschwitz, na Polônia. A gente foi para a República Tcheca. Fomos para a Alemanha, Berlim e Colônia. Fomos para Viena, Áustria. Fizemos o final da viagem na Hungria, em Budapeste. Tinha uma praça cheia de corações. Meu irmão ficou encantado no meio da praça. Era uma ação que uma ONG húngara estava fazendo para falar sobre a saúde do coração. Em 2010, os celulares não tiravam fotos como hoje. Então ele viu uma câmera chica, pequenininha. E tirei uma outra foto de perto. Ele era bonito, vaidoso. E ele disse: Xande, o meu coração eu já escolhi. Tu não vai escolher o teu? E o Jamir me conhece há muitos anos, sabe que eu sempre fui exagerado. Agora eu tô menos, mas era pior. Aí eu falei: Eduardo, vamos levar um saco pro Brasil? A gente dá de lembrancinha. E meu irmão, sempre Armani, né? Sempre fino, disse: a gente está na Europa, pega só um. Mas eu, com o meu jeito, 25 de março, já fui falando Gift Brazilian, Brasília. E peguei um pacotinho de corações. E o meu irmão disse: pega só um, Xande. Quando a gente chegar no Brasil, a gente se inspira para fazer algo assim. E um ano depois, aos 38 anos, ele vai falecer do coração. E quem está assistindo agora esse programa sabe que é fora da ordem natural das coisas. A mãe enterrar o filho, ou o irmão mais velho enterrar o mais novo. Então, Jamir, a minha vontade era fechar a companhia de teatro, já que eu não tinha capacidade de administração. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, se eu tivesse morrido, ele não ia fazer isso. Com certeza. Então, eu criei uma ONG, que leva o nome dele, para ser um trabalho paralelo. Eu continuei com a companhia de teatro. Nasceu a Associação Eduardo Furquini, que tem como lema: viva com arte o dia de hoje. O dia de hoje é a única coisa que a gente tem. A única coisa. Eu posso terminar essa entrevista aqui em Santos, ir embora e sofrer um acidente de carro, morrer do coração, e o Jamir vai falar: nossa, eu fiz a última entrevista com ele, ele estava lúcido, o cabelo estava horrível, mas estava lúcido. Atrasou, veio de São Paulo sempre correndo. A gente não sabe a hora que a gente vai embora. Então hoje é o dia de dizer me desculpa. Hoje é o dia de dizer muito obrigado. Hoje é o dia de dizer eu te amo. O dia é hoje. E a associação nasceu como um trabalho paralelo, já que eu ainda continuo como professor e tenho a companhia de teatro. E nós começamos levando contadores de histórias em creches, casas de repouso e hospitais. Quando faltava 3 meses para fazer 1 ano da passagem dele, que foi dia 2 de agosto de 2011, a minha mãe pediu que eu fizesse uma missa. Mas eu lembrei dessa foto que eu mostrei para vocês. E aí eu pensei, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer o que ele queria fazer. A gente pode convidar as pessoas, eu lembrei dessa foto, a gente convida as pessoas para fazerem corações, desejando o bem para quem elas não conhecem. Esse é o exercício. Porque se eu faço o coração, e dá trabalho fazer o coração, e eu vou pensando, tomara que a pessoa que pega esse coração saiba perdoar, tomara que a pessoa que pega esse coração tenha saúde, tomara que a pessoa que pega esse coração, ela tenha uma boa família. E quando o coração está pronto, eu tenho o desprendimento de doar, sem saber quem vai pegar, é uma ação do coração. Porque se eu dou para as pessoas que eu convivo, já é esperado. Se eu dou para minha mãe, por mais que um filho faça, é pouco perto do que uma mãe faz para um filho. Se eu dou para o Jamir, é esperado. É meu amigo de anos. A gente se reencontrou num jantar desses beneficentes. Eu falei, nossa, ele me convida. Eu falei, claro que eu vou. É uma loucura, mas eu vou correr, eu vou estar lá. Então,
Se eu dou um coração pro Jamir, é esperado. A gente tem uma história, tem um vínculo. Agora, se eu faço o coração e eu não sei quem vai pegar, mas eu desejo bem a qualquer pessoa, eu estou colocando meu coração em ação. E em 2012, no dia 2 de agosto, a praça em Santos estava assim. Tinha mais de 60 mil corações. Naquele 2 de agosto de 2012... Foi uma surpresa para você? Claro, olha a multidão que foi. Eu não tinha a menor ideia, Jamir, a menor. Não sei se dá para essa câmera ver aqui do meio. Pegou isso aí. A quantidade de gente. Eu não tinha a menor ideia. Tanto é que a gente só ia fazer um ano. E aí, Há quantos anos já acontece? já são 11 anos. Entrou no calendário da Na cidade? cidade, virou um verbete da Wikipédia, tem uma lei municipal todo dia 2 de agosto. É dia da ação do coração. Depois, a partir de 2013, a gente começou a arrecadar alimentos, agasalhos e brinquedos. Hoje, 11 anos depois, são mais de 250 toneladas de alimentos. Milhares de peças de roupas, brinquedos. Mas o principal é o coração. Porque o maior problema do mundo não é falta de brinquedo, de agasalho, nem de comida. O maior problema do mundo é falta de amor. Porque se eu tenho amor, eu não vou deixar ninguém passar fome. Se eu tenho amor, eu não vou deixar a roupa mofar dentro do guarda-roupa, eu vou doar. Se eu tenho amor, o brinquedo do meu filho não brinca mais, eu vou doar. Quando você sai para fazer um trabalho de levar alimentos, não é só entrega de comida. Tem troca de olhares, tem conversa. Quando eu faço um trabalho com moradores de rua, que também fazem corações, eu sento para conversar, para ouvir. Quando você vai dentro de um asilo, você vai preparado para ouvir. Quem tem muita idade tem necessidade de falar. E às vezes não tem ninguém para ouvir. Então, quer fazer um trabalho voluntário? Esteja preparado para ouvir. Vá num asilo só para escutar. Você dá significado para aquela pessoa. Que as pessoas que estão lá, elas querem alguém para ouvir as histórias dela. E são cada história. Alexandre. Já deu tempo, né? Eu vou ter que trazer o Alexandre para dar continuidade no programa. Que é muita, não, mas você fala com o coração. Eu acho que o mundo está precisando disso, de pessoas que falem com o coração, que abrem o coração. E no que você falou aqui, eu tenho certeza que você conseguiu despertar muita coisa que estava lá no fundo do coração das pessoas, estava lá travado, e elas conseguiram trazer isso para fora. Amém. Te agradeço muito. Qual é o dia da Ação do Coração esse ano em Santos? 7 de agosto. Vai ser a primeira vez em todos os 11 anos que a gente vai mudar o dia. E a gente vai mudar porque a gente quer fazer num domingo, que é o dia da família. Para que todas as pessoas possam ir no centro de Santos, levar os seus familiares. Elas possam trocar corações, possam levar sua doação. Então, dia 7 de agosto, domingo, vai ser o dia da Ação do Coração. Horário? A partir das 10 da manhã até as 4 da tarde. Vai ter Rua Kids, só para as crianças. Vai ter Rua Pets, uma porção de coisas para os bichinhos. E a praça cheia de corações e de atrações. Mas a maior atração é a sua doação e o seu coração. De hoje até o dia 7 de agosto, você pode fazer o seu coração nas oficinas, levar na sede da Associação Eduardo Furquini. Você pode entrar no Instagram da Ação do Coração, no site é açãodocoração.org.br. Se você se interessou pelo trabalho de storytelling, procure alexandrecamilo.com, Camilo com L só. Eu peço para o menino, se ele puder, coloca no letter para vocês. Eu vou estar à disposição de poder ajudar a transformar a história da sua empresa com o trabalho voluntário. E convido você a estimular os seus funcionários, os seus colaboradores a trazerem alimentos, a doarem. E esses alimentos vão para a Ação do Coração, que o nosso compromisso é fazer chegar em quem precisa. Por isso que a nossa entrega é feita sempre em mãos, para quem mais precisa. Doe. Quem doa sempre ganha. Com essa palavra, com essa frase, quem doa sempre ganha, estamos encerrando mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista, agradecendo mais uma vez você, Alexandre, muito obrigado, foi um prazerzaço ter você aqui, a você que do outro lado aí esteve acompanhando até agora o nosso programa,
Aguarde, semana que vem estamos com uma outra novidade. Muito obrigado. Revista Empresários Entrevista está finalizando aqui o seu programa de hoje. Voltamos a semana que vem. Muito obrigado a você de norte a sul, de leste a oeste, você que está no exterior acompanhando também. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Tchau.